Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus, que o amor permaneça em nossos corações. Falaremos hoje sobre afetos e desafetos. O que é esse afeto e desafeto que sentimos pelas pessoas? E também o que as pessoas sentem por nós desses afetos, desses desafetos. Essa mecânica, esse mecanismo que vai ser o nosso estudo de hoje. Por isso, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos mais uma vez de estudarmos um pouco mais. Afetos e desafetos, eles estão no nosso caminho em cumprimento à essência das leis divinas por nós, assimiladas ou não. No livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Dr. Augusto Cury, contém uma frase pequena, que tem um poder enorme de nos fazer refletir sobre nós mesmos. Ele nos diz que nos computadores, e eu até estendo mais nos celulares, a tarefa mais simples é a de deletar ou apagar as informações. Quando nós temos uma mensagem, uma imagem, simplesmente nós deletamos e esquecemos. Mas no homem, isso é impossível acontecer, a não ser quando há uma lesão no cérebro, ou quando o nosso Pai maior, quando Deus assim o quer. Você pode tentar com todas as suas forças apagar os seus traumas, pode tentar com toda a sua habilidade destruir as pessoas que o decepcionaram, bem como os momentos mais difíceis de sua vida, mas não terá êxito. Se carregamos uma mágoa, se carregamos um trauma, um erro, um inimigo, enfim, alguma história que daríamos tudo para esquecer, de tanta dor que nos causa, e não resolvemos durante a vida, ao desencarnarmos, ou ao voltarmos para a nossa pátria mãe, a dor irá conosco, porque faz parte do nosso ser. Seria muito fácil se tudo ficasse aqui e recomeçássemos tudo de novo. Mas muitas vezes nós somos os responsáveis. Quase sempre somos responsáveis. Então ela vai conosco justamente para, com a nova oportunidade que Deus nos dá, repararmos. Por isso, o suicídio é o ato mais inútil que tem para fugir dos problemas. Porque quando atravessamos o véu, quando voltamos para a espiritualidade, deixamos aqui na terra as coisas materiais. Mas o que somos, o que sentimos, inclusive nossas maiores dores, vão conosco, porque elas não fazem parte do que temos, mas faz parte do que somos. Cada ideia, cada pensamento, cada reação ansiosa, um momento de solidão, um período de insegurança, são todos eles registrados em nossa memória e farão parte da colcha de retalhos da nossa história existencial, do filme da nossa vida, do livro
que nós escrevemos da nossa vida. E aqui podemos ampliar o conceito de vida para vida espiritual. Porque o corpo que usamos muda de existência para existência. Nós trocamos. Uma vez somos do sexo masculino, outra vez somos do sexo feminino, isto na matéria. Mas a consciência espiritual, a individualidade é sempre a mesma. Ao longo dos milênios e milênios que aqui viemos, que vai acumulando as experiências, tanto boas quanto experiências ruins. As boas, elas continuam conosco pela eternidade. Mas as ruins, nós precisamos reescrever. Precisamos transformar em experiências boas, como veremos mais à frente, como nós estudaremos hoje. Portanto, o que somos, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos e atitudes boas ou ruins, sentimentos, afetos, desafetos, estão sempre conosco. Na verdade, o conjunto de tudo isso constrói o nosso eu. É o nosso patrimônio espiritual, nossa bagagem, nosso baú do tesouro. Não podemos nos separar dele, mas podemos, vida após vida, encarnação após reencarnação, lapidar as pedras brutas em joias de rara beleza, até que um dia nosso tesouro seja de fato uma beleza indescritível. Mas nos separar dele, isso não podemos, gente. Independente de estarmos usando um corpo de carne ou não, só podemos manuseá-lo, transformá-lo. E isso inclui, evidentemente, enchê-lo de pedras brutas e feias também. Nisso podemos refletir como fazemos então, se nem quando eu morrer não vou me libertar dessa dor, desse trauma, desse arrependimento, desse ódio, dessa mágoa. Como? A única possibilidade de resolver nossos conflitos, como vimos, é reeditar os arquivos da memória, através do registro de novas experiências, sobre as experiências negativas, nos arquivos onde elas estão armazenadas. Está dentro de nós. Por exemplo, a segurança, a tranquilidade e o prazer devem ser arquivados nas áreas da memória que contenham experiências de insegurança, de ansiedade, de humor triste. Reeditar o filme no inconsciente ou reescrever a memória é construir novas experiências que serão arquivadas no lugar das antigas. Bem, quando temos essa possibilidade na própria vida, excelente. Mas quando não temos e morremos com traumas, dores e desafetos, é muito raro alguém morrer isento de conflitos e com aquela paz angelical. Mesmo porque a memória, a maioria esmagadora da população, morre
repentinamente, em virtude dos campeões, nas estatísticas dos motivos que geram a morte. Acidentes de todos os tipos, doenças cardiovasculares, fulminantes, acidentes vasculares cerebrais, também repentinos e fatais na maior percentagem dos casos. A verdade é, como podemos garantir que amanhã estaremos vivos? Como saber? O que podemos concluir com tudo isso? É que a maioria esmagadora dos seres humanos morrem sem resolver os seus conflitos existenciais. E aqui ainda entra aqueles que morrem de causas naturais ou doenças dos mais diversos tipos, mas que não resolveram os seus problemas antes de voltar para a pátria-mãe. Como faremos, portanto, para nos livrarmos dos conflitos, se segundo a própria psicologia temos um único caminho, que é reeditar nosso emocional, viver situações boas que apaguem as ruins? Como aqueles que morreram com conflitos poderiam fazer para reviver as situações e ficarem curados de suas mazelas íntimas? Aqui entra a reencarnação e a sua necessidade. Renascemos, então, justamente perto daqueles com quem precisamos viver as situações boas que apeguem e que apaguem as ruins. Um exemplo clássico: se matei alguém um dia, aqui o além-túmulo, me arrependo, passo a sentir uma dor terrível de remorso. Uma dor que eu pagaria qualquer preço para esquecer, para apagar. Por sua vez, a minha vítima alimenta por mim um ressentimento, uma mágoa devastadora, que igualmente daria tudo para esquecer, para apagar. De comum acordo, portanto, renascemos. Eu venho primeiro e anos depois o recebo como filho. Um assassinato terrível e traumatizante, tanto para a vítima como para o algoz, sendo reeditada, reescrita pelas bênçãos da maternidade, por uma situação abençoada e sagrada que traz uma alegria indizível. Inimigos ferrenhos, tendo a chance de viverem o mais sagrado dos relacionamentos, tendo a chance de reescreverem a sua história, de apagarem as suas dores, os seus traumas. Outras vezes, o conflito não é necessariamente com alguém, mas com um acontecimento, um suicídio, por exemplo. A pessoa, diante de uma situação de muita dor, resolve dar cabo da própria vida, atravessando as dimensões, além de ver que sua dor continua, compreende as implicações do seu ato, não só sobre si mesmo, mas sobre todos aqueles que foram atingidos por sua impulsividade. Pede outra oportunidade. Quando conseguem, precisam reeditar aquele trauma contra si mesmo. Novamente passam por uma dor muito grande, mas dessa vez não se suicidam, conseguindo passar pelo testemunho vitorioso. Reeditaram seu trauma e viram
o sol após a tempestade, a cura daquele conflito. E assim será com todos os conflitos que carregamos, vida após vida, até que nos reste um único ser humano, com dores, conflitos, traumas, desavenças, enfim, até que nenhuma ovelha esteja mais perdida de si mesmo. No entanto, continuamos tendo o livre-arbítrio e podendo sobrepor dores às dores, traumas aos traumas, erros aos erros. Podemos fazer nossos inimigos ainda mais inimigos. Podemos sucumbir outra vez nas dores, buscando o próprio suicídio. Mas, como não somos bobos, nem nada, dessa vez queremos fazer tudo diferente. Queremos reeditar nossa alma e ter paz. Como fazer então? Como podemos fazer tudo certo, reescrever as histórias ruins com as boas? Um mestre nos disse, há muito tempo atrás, o melhor, alguns mestres nos disseram, vêm nos dizendo desde muitos milênios, cada um a seu tempo e o seu povo, buscando o autoconhecimento, educando nossas emoções, cultivando bons pensamentos, olha ali o remédio, cultivando bons hábitos, aprendendo a perdoar, a sermos bons, a sermos justos, misericordiosos, a termos boas atitudes no lugar das ruins, aprendendo a ter bons sentimentos no lugar dos ruins, aprendendo a ter bons anseios no lugar dos ruins, aprendendo a ter fé nos momentos adversos, a superar dramas, em vez de perpetuá-los e remoê-los. Sobretudo e especialmente tentando dia após dia aprimorarmos-nos na arte de amar, alimentando nossos afetos e conquistando os nossos desafetos. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. Pois se fosse, não estaríamos ainda com tanto trabalho íntimo a ser feito. Mas podemos? Claro que sim. Somos filhos de Deus, carregamos o amor como herança divina. E por isso mesmo nos tornamos impossíveis. Em nossos círculos de afinidade, afetos e desafeto, encontramos as almas que conosco comungam do mesmo ideal e seguem conosco no mundo espiritual para cumprimento do progresso que necessitamos perante a lei divina. A doutrina espírita nos explica que nós e nossos parentes somos afetos e desafetos de muito tempo. Ou seja, construímos uma história juntos, seja ela positiva, seja ela negativa. Assim estamos sempre no lugar certo e com as pessoas certas para o nosso convívio, para o nosso aprendizado. E ante a lei de causa e efeito, somos responsáveis pelas ligações que edificamos. E a lei do amor nos ensina a necessidade de aprendermos a amar. E nesse processo, no estágio que estamos, pressupõe aprender a compreender, a entender, a aceitar,
a auxiliar, a buscar transformar sentimentos negativos em sentimentos bons, sentimentos positivos. Procuremos compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a tolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sobre o mesmo teto que o nosso. Os nossos familiares em primeiro lugar. Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há amigos mais chegados que um irmão. A abençoada lei de amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sobre o mesmo teto, na condição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de cunhados, no lar ao lado de almas queridas. Encontramos também antigos desafetos, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de reconciliação, de resgate. Diante do parente mais difícil, necessário é que o exercício da compreensão se faça, da paciência e do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Aconselhou-nos Jesus. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso encontraremos o momento mais adequado e mais propício para esta reconciliação. Perdoe sempre, pois presos à carne, só enxergamos uma face da moeda da nossa existência. A outra face só nos é revelada e será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes pensamos ser vítimas quando na realidade somos carrascos. Nunca esqueça que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que merecem. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Esforce-se para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos do perdão, da tolerância, da resignação e principalmente da paciência. Porque certos desafetos reencarnam como nossos familiares? Mesmo se o perdão for obtido em uma das partes, eles continuarão reencarnando próximos, um ao outro em outras vidas? Nós nos questionamos sobre isso. É bom nós sabermos que é comum que antigos desafetos reencarnem próximos um do outro, principalmente no meio familiar. Numa mesma família, geralmente há o encontro de antigos desafetos. Por que isso? Imagine que você se mude para o outro lado do mundo, que você nunca mais tenha contato com ninguém do Brasil, com ninguém que você conheceu aqui. Daqui a uns 40 anos, quando eventualmente você se lembrar de alguém que você conheceu aqui, de quem você vai se lembrar? Você vai lembrar das pessoas que você ama e das pessoas que você odeia. Talvez você não ame ninguém, ou você não odeie ninguém, mas você certamente formou vínculos de afeto ou de desafetos. Muitas pessoas que nós
conhecemos nessa existência não irão representar grande coisa para nós no futuro, mas aos protagonistas em nossa vida, que são aquelas pessoas por quem nós nutrimos sentimentos de amor, sentimentos de ódio. São com essas pessoas que nós temos vínculos, e a elas que nós estamos ligados. É importante considerarmos que se nós sentimos ódios de alguém, é porque muito provavelmente antes de experimentarmos esse sentimento de ódio, nós sentimos por esse alguém algo muito próximo, muito semelhante ao amor. Ninguém sente ódio de alguém se nunca gostou desse alguém antes. As relações de ódio quase sempre surgem a partir da traição, do engano, da inveja, da disputa desenfreada. Mas antes de se manifestar a traição, o engano, a inveja, a disputa desenfreada, havia amor. Não o amor verdadeiro, porque nós ainda não sabemos amar de verdade, mas algo muito próximo ao amor. Se as pessoas que eu não conheço, um conhecido qualquer, se essa pessoa me trai, é claro que eu não vou gostar, mas também não vou morrer de ódio dessa pessoa. Mas se alguém que eu amo, um irmão, um filho, o cônjuge, se um deles me trair, o amor que eu sinto poderia se transformar em ódio. Eu tenho um vínculo muito forte com essa pessoa, e esse vínculo permanece. Ele apenas deixa de ser positivo e se torna negativo. Os nossos grandes desafetos são espíritos com quem nós já convivemos no passado, em outras existências, e são espíritos de quem nós já gostamos, fomos grandes amigos, talvez sócios, ou irmãos, ou amantes. Já tivemos laços de amor no passado. Nós nos aproximamos então por afinidade. Nós temos vínculo aqui, temos laços de afeto e desafeto com algumas pessoas. Nós mantemos esses laços depois de desencarnados. E esses laços permanecem ainda quando aqui voltamos, quando reencarnamos novamente. São esses vínculos que nos unem, que nos aproximam com as pessoas em pequenos e grandes grupos. Qual é a razão na lei de Deus para que os desafetos se encontrem? Não seria melhor se nós nunca mais encontrássemos os nossos desafetos? Não. Se nós não os encontrássemos novamente, nós não curaríamos as feridas produzidas por esse laço de ódio. O ódio é uma doença do espírito, por isso que nos acompanha sempre. Enquanto nós sentimos ódio, enquanto nós tivermos ódio dentro de nós, mesmo que bem controlado, mesmo que nós nem percebamos que sentimos ódio, nós não nos curamos. E a única maneira de curar essa doença chamada ódio e seus derivados, como a mágoa, rancor, ressentimento, o meio de nos curarmos essa doença é nos reharmonizando com nós mesmos e com os nossos desafetos. Em relação ao perdão, eu posso perdoar, posso me elevar espiritualmente e superar esses laços negativos. Perdoar é desligar-se, deixar tudo para trás. Perdoar alguém de quem eu tive ódio é romper com esses laços de ódio. Eu já não estou ligado a essa pessoa
por laços de ódio. Poderíamos pensar então que basta perdoar para nos vermos livres dos nossos desafetos? É mais ou menos isso. Quando eu perdoo, eu me livro da doença. Eu estou curado do ódio. Mas a lei é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Nada escapa da lei. Temos que considerar que nós contribuímos para a formação desses laços de ódio. Nós contribuímos para que essa desarmonia acontecesse. Se examinarmos as nossas existências anteriores, veremos que nós não somos vítimas. Podemos ter sido vítimas numa determinada existência, mas fomos algozes em outras existências anteriores. Às vezes, espíritos se perseguem durante milênios, alternando as posições de perseguido e perseguidor. Isso só termina, meus irmãos, com o perdão e a reharmonização. Muito obrigado, meus irmãos, que eu possa ter tocado no íntimo de vocês com esse tema que exige muito estudo, muita reflexão, muita força de vontade de nós para cada vez termos mais afetos pelas pessoas e indo substituindo para eliminarmos os desafetos. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus no coração. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês.